Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, eu procurei muito essa partida, eu já tinha visto falar dela, não conhecia realmente, conheci agora. Conheci o jogador, já vi muitas vezes. Aliás, estudo o livro deles, gosto. Tenho Defenda como Tigran Petrosian, ótimo livro. Mas trazer uma partida para vocês é uma imortal do Petrosian contra o Unzicker. Wolfgang Unzicker, um jogador alemão, um GM alemão. Vou falar um pouquinho do Petrosian. O Petrosian disputou 8 vezes o torneio de candidatos. Olha que interessante, ele jogou em 53, 56, 59, 62, 71, 74, 77 e 80. Gente, de 1953 a 1980 ele ficou 27 anos. 27 anos ele ficou no top. Não, no top não, disputando o torneio de candidatos. Imagine quantos anos esse cara ficou top entre os primeiros do mundo. Ele foi campeão mundial em 1963 e perdeu o título para o Boris Spassky em 1969. Vamos a essa partida, excepcional a partida, vocês têm que assistir que é muito linda. Vamos lá, Petrosian está de branca, Zicker está de negras. Começou com D4, cavalo F6. Aqui a preta escolheu um movimento hipermoderno, mas como veremos, vai transpor rapidamente para uma configuração clássica. Né? Cavalo F3, as brancas escolhem o segundo movimento mais sólido disponível para ele. Controle 5 também acerta em D4, desenvolvendo fortemente uma peça também para o rock. C4 também ia ser uma escolha muito interessante, a maioria dos mestres escolhe essa. Mas vamos lá, não foi o que ele escolheu, ele jogou o cavalo F3. Jogou E6. É uma boa jogada essa daí, é esperar para ver. As pretas atingem D5, liberam seu bispo e abrem caminho para um rock rápido. Enquanto isso, o segundo jogador não deu nenhuma dica sobre como seria sua estrutura definitiva de peões. Jogou bispo G5. Hoje chamamos isso de ataque torre. Porém, Petrosian, como foi o primeiro GM realmente forte a usar essa abertura de forma real e consistente. No entanto, aqui Petrosian usa essa abertura para simplesmente conduzir o seu adversário de volta às linhas principais. Ele jogou D5. As pretas decidem ficar com sua parte justa no centro. Aqui o lance do livro principal era C5. Mas aparentemente Anzique se sentia mais confortável jogando no lado preto de um dama de G, do gambito da dama, em vez do lado preto das linhas de ataque e torre. Acho que você chamaria isso uma questão de gosto. C4. Jogar o peão até E3 teria sido mais simples, mas Petrosian estava evitando um método muito bem conhecido para as pretas empatarem. Jogar E3, H6, bispo H4, C5. As pretas jogam bem e geralmente conseguem empatar rapidamente a partir daqui. Ele resolveu evitar porque ele não estava afim de empatar. Agora jogou G6, Unzicker. Agora transpusemos de volta para uma normal. Gambito da dama recusado, com formações de peões da eslavo e semi-eslavo. Ele ficou mais confortável, dá a impressão que ele estava incomodado de jogar uma variante diferente. Ele jogou dama C2. O movimento inicial da dama, as brancas estão praticando um pouco de boxe nas sombras. Esse movimento não é ruim, ele protege C4, protege C4, abre caminho para outras peças, né? A dama saiu. Dá para outro cavalo sair também, tudo. E também evita a possível mobilização para cavalo C3. O bispo BB4, bispo B4. Anzique gostava dessa linha. Enquanto isso, Petrosian irá desenvolver, mas tentará manter todas suas opções abertas pelo tempo que puder. Na maioria das vezes, o jogador médio não percebe o quão sofisticada pode ser uma série de movimentos de aparência simples.
Espero que se eu tiver feito o meu trabalho, você tenha a melhor compreensão de algumas das nuances de uma única ordem de movimento, e como uma ordem de movimento pode ser usado para evitar linhas favoritas do seu oponente. Ele está jogando para evitar, principalmente, uma linha favorita do Zicker e trazer para uma linha que ele conhece bem. Agora ambos os lados continuam a desenvolver de uma forma bastante normal para essa abertura em particular. E3, Roque, cavalo C3, H6. Esse momento, esse é o, as pretas imediatamente fazem pergunta. Ela está perguntando o bispo das brancas de G5. Se quer ou não quer, né? Vai atacar o cavalo ou não vai, né? Aquele velho totozinho. Porque as pretas poderiam jogar bispo D7, torre C1, A6, A3, E8, bispo D3. As brancas seriam uma vantagem sólida. Mas vamos lá, jogou bispo F4, ele voltou com o bispo. Ele jogou um pouco diferente do que normalmente as pessoas jogam hoje, né? Hoje ia puxar o bispo para H4 e se avançasse ia trazer o bispo para G3. Mas vamos lá. Ele está aproximando de G5. Aproximando, na verdade, ele está protegendo agora, ele ficou protegendo contra o avanço de E5, aqui desse peão avançar para E5. Jogou o cavalo de BD7. Ao mesmo tempo, essa jogada é interessante, ao mesmo tempo que ele joga o cavalo protegendo o cavalo também está vigiando essa casa E5. As pretas definitivamente deveriam continuar com seu desenvolvimento nessa posição. Jogou C por D5. Petrocian, o estilo do Petrocian era seco. Ele, na realidade, ele sempre ganhava, ele queria ganhar por uma vantagem duradoura. Então o que ele queria fazer? Ele queria corrigir a estrutura de peões dele, que ele não estava feliz, evitando perder tempo. Ele jogou o Zico jogou C por D5, bispo D3. Olha, se você olhar, olha isso daqui. O bispo e outro bispo. Todos estão mirando para um ataque forte ao roque adversário. Mas jogou A6, impedindo a entrada do bispo ou do cavalo aqui, né? Jogou roque, jogou B5. Normalmente o avanço do lado da dama como esse daria às pretas uma boa jogada, mas aqui Petrocian explora o lado negativo desse lance com grande força e talento. Ele foi lá e jogou A4 para não deixar evoluir ali, né? Na realidade, muitas pessoas não acharam esse movimento correto, mas é correto. O primeiro jogador deve abrir linhas e explorar o atraso do desenvolvimento do lado da dama, antes que o segundo jogador tenha a chance de alcançá-lo. B4. Isso daí era forçado, né? Porque se ele deixa lá, ele ia perder o peão, né? Porque se ele deixa lá, ia trocar o peão por peão e perderia um peão. Quer dizer, se ele ficasse aqui, ia ser peão. Opa. Ia ser o peão aqui, capturando, mas ele avançou. Porque ia capturar o peão aqui, esse aqui. Ia ser A por B ele não poderia, porque ele ia perder
a torre lá embaixo. Então, vamos lá, continuando. Então ele não fez, jogou A4, foi jogar inteligente de Petrosian, que brecou aí. Agora ele voltou cavalo A2, atacando o peão. Qual que era a jogada? É que fala até os computadores, se você colocar, eles preferem a jogada E2. Mas vai ter um forte. Mas no futuro nós vamos descobrir porque ele jogou esse E2. Ele jogou cavalo A2 e não cavalo E2. Porque se jogasse E2, jogaria bispo BB7, torre de A C1. Podendo levar uma torre, né? A7, ó. Pegou a coluna. Mas jogou cavalo eu. Desculpa, falei. Cavalo 2, jogou cavalo E8. Aquela jogada seria bem melhor mesmo da torre AC1. Ficava forçando. Agora justamente a Zicker jogou justamente para prevendo aquele movimento. Cavalo C1, A5, defendendo o peãozinho que estava isoladinho ali. Cavalo B3. Agora com esse cavalo em B3 ele bloqueou ali, né? Esse peão de B não avança e está bloqueado pelo cavalo. Agora jogou bispo A6. A preta decidiu trocá-lo. E assim, esse bispo, assim, na realidade é uma boa, né? Que o bispo branco tá bem mais atuante. O bispo das negras, o bispo branco das negras, estava parado lá, sem função nenhuma. E o bispo branco tá atuando. Então ele forçou uma troca. O Petrosiano não tem jeito, vai perder qualidade se ele trocar. Trocou. Torre por A6. Dama D3. Ameaçando a torre. Torre A7. Ele jogou torre de FC1. Agora ocupou a coluna novamente. Essa coluna C aqui dá para dar uma briga boa, né? Ele pode dobrar as torres. Tem esse cavalo podendo entrar aqui em C5. Criar um peão. Peãozinho, ó, esse bispo tá protegendo aqui também. Vai dar uma luta brava. Agora que você vai ver aquele movimento do cavalo que ele fez. Ele vai fazer o quê? Agora ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar ameaçando constantemente vir A5. E esse cavalo A5, no momento, tem torre, tem bispo para tirar ele. Não acredito que Petrosian vá. Mas no futuro pode apostar que vai ser. E detalhe, porque ele pode no futuro jogar cavalo C5 e bloquear esse peão de B com o peão dele de B também, né? Vai ser interessante. Jogou cavalo D6. Agora as brancas vêm lutar pela coluna também, trazer o cavalo. Aqui também tem um. Aqui tem uma casa tentadora para as negras também. Essa casinha aqui, dá para trocar pelos cavalos, mas ele pode reforçar com a torre.
Ele tem umas opções para manter forte também o cavalo dele em C4. Então você viu que interessante que tem essas duas, a verde para as brancas e a vermelha para as negras. E se você for ver, ó, fica forte, porque você pode jogar o cavalo em D5, esse cavalo em D5, esse cavalo em D5. Além disso, você pode jogar esse cavalo em B6 protegendo, quer dizer, vai ter que tirar os dois cavalos daí. Um cavalo não tá, ele vai ter que trocar tudo para tirar e vai criar um peão passado também. Não vai ser fácil também. Tá ficando um lugar interessante, vai ser uma briga muito forte nessa coluna C. Vamos lá, jogou bispo por cavalo. O Petrociano talvez tenha pensado a mesma coisa, né? Falou, vou tirar um cavalo. Você vê que nessa posição está muito interessante para os cavalos, né? Tá tudo fechado. E é verdade, ó, parece um erro trocar um bispo com muitas linhas abertas por um cavalo com alcance muito limitado. No entanto, a decisão do Petrocian é guiada por uma compreensão mais profunda da posição e também pelo seu conhecimento final de jogo. O que ele estava pensando? Se você pensar, você está caminhando aqui para um lugar que os mais fortes aqui vão ser os cavalos mesmo. Se você pensar, se você conseguir cravar um cavalo aqui, poderia ser muito forte para o Anziker e para o Petrocian também. Ele trocou, mas vamos lá. Bispo por D6, torre C6. Vai entrar com a torre lá na cavalo B8 para tentar tirar a torre. Torre C2, voltou. Provavelmente acredito que ele vai dobrar, né? Cavalo D7. Ele jogou cavalo para proteger justamente. Botar mais uma proteção, uma peça na proteção na proteção dessa casa, né? Que ficou xodózinho. Que vai ser uma guerra por causa dela. Dobrou as torres. Cavalo B6. Agora voltou o perigo de novo. Ele vai querer colocar o cavalo aqui, do mesmo jeito que o Petrocian quer colocar aqui. E assim, não tem jeito assim, as negras estão mais fracas que as brancas nessa coluna. Ele vai ter que trazer mais peça, porque senão vai ser uma briga forte aí. Vamos lá, como vai continuar a briga? Dama B5, cavalo C4. Anziker colocou o cavalo ali onde a gente tinha cantado a bola lá atrás. Cavalo de FD2, ele vai querer trocar rapidamente o cavalo. Cavalo por D2. Torre por D2. Vai tirar e vai voltar, né? Dama A8. Torre de DC2 de novo. Torre D8, protegendo o bispo. Então, o bispo das pretas até parece que está bem, mas essa você vai ver que agora esse peão aqui, como vai defender ele numa final? É com o bispo vai ficar acabando no escravo dele, porque se ele cair aí vai ser complicado. Mas vamos ver, porque essa casa, esse A5 está muito fraco. E ele vai evitar trocar as torres, justamente porque o cavalo vai ficar atacando toda hora essas torres, esse peão, que é o lugar mais fraco até o momento que a gente pode ver da partida, é essa casa aí. É esse peão de A5. Mas jogou torre C6, G6. As pretas são forçadas a jogar um jogo de espera. Cabe ao Petrocian demonstrar como conseguirá vencer essa posição. O último lance das pretas deu algum ar de seu rei, evitando um possível mate na última fila no futuro.
Eu dei uma olhada entre aí, vários sugeriram nessa posição H6. Desculpa, em seu lugar. Mas vamos lá, preto não tem. E agora jogou o quê? G3, deu um ar pro seu rei também. Rei G7. Impressionante, mas Panziker ofereceu empate nessa jogada. Lógico, o Petrosyan recusou. Acho que ninguém ia aceitar empate nessa jogada, né? Mas jogou o quê? Rei F1. Olha agora vocês vão ver a coisa mais linda de tudo. Fique reparando nesse rei do Petrosyan. Ele fala, vai ser a verdade um prelúdio para um ataque de monstro. Olha o que o Petrosyan vai fazer. Eu duvido que algum mestre GM de hoje teria ideia igual a dele, cara. É impressionante a ideia dele. O que ele fez, ele é um monstro mesmo. O que ele fez foi impressionante. Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer esse rei para a ala da dama, onde está toda a luta, ele vai trazer e ele vai mudar para atacar o rei do outro lado, as peças dele. Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer o rei para uma proteção, para uma casa bem protegida aqui, no caso, por exemplo, A2, A1, B, aqui, por exemplo, A2, que bem protegido e avançar esse bolo de peões para cima do Anziker. Isso assim é uma demonstração de uma estratégia, gente, é muito impressionante. Mas vamos lá. Eu acho que assim, eu nunca vi assim, ou vi algo parecido, foi aquele mestre inglês que eu não lembro o nome contra um GM holandês que o rei andou tudo, foi da mate lá em H6, H7, alguma coisa assim. Foi o Nigel Short contra o Jan Timman, se eu não me engano. Uma partida bem famosa que eu vou colocar aqui também, porque aquela partida foi maravilhosa. E ele começou. Olha lá, o rei G8. Aqui o que seria melhor? Seria melhor a torre ameaçando a dama em B8. Torre defendendo. Daí volta a torre do mesmo jeito. Mas vamos lá, e torre C6 agora ficaria terrível, né? Ia ter que tirar esse bispo daí rapidão. Mas vamos lá. Aconteceu aqui. Agora vamos ver a jogada sensacional que Petrosyan vai começar a fazer. H4, H5. Ele está preparando um ataque aqui no rock do adversário. Torre D1, C2. Vai abrir. Ele tirou a torre, jogou a torre para C2 para o rei dele passar por trás. Rei H7. Rei E1. Rei G8. Panziker está lá com o rei D1. Eu acho que ele nem imaginou que ele está lá passando o tempo, né? Rei H7. Rei C1. Rei G8. Rei B1. Aqui o rei dele está em completa segurança. Os próprios peões adversários estão dando segurança. Duas torres aqui, o rei dele está seguro. Agora ele vai ter que arrumar um jeito de invadir a ala lá do rei, né? Onde está o rei do adversário. Jogou. De novo, H7, ele está lá. Dama E2, esperando. Agora vai começar a invasão. Dama B7. Deu a impressão que ele não percebeu ainda o que vai acontecer, né? Eu acho que aqui é óbvio que dá para entender o que vai acontecer. Se ele trouxe o rei para cá, é óbvio que ele vai tentar levar o jogo dele para lá, né? Para outra ala. Mas olha agora a diferença do cavalo e do bispo daquela hora. O que esse bispo faz? Praticamente nada.
E o cavalo tá bloqueando tudo aqui. Ah, se o rei vier para A2, como é que você arranca o rei daí, gente? Mas vamos lá. Torre C1. Ele já está começando a trazer as peças dele. Agora vai o quê? Ele vai trazer as peças para atacar na ala do rei lá. Um bom movimento para as brancas seria G4. Por quê? Esse daqui é uma variante, não foi o que foi feito na partida nesse momento. Porque G4, se ele não capturar, captura. Se ele capturar, você já joga a dama para essa coluna. Já joga a dama na ala. Daí você vai ter a dama, dá para avançar esse peão DH para tentar abrir lá. Mas vamos lá, mas não foi jogado na partida isso daí. Ele jogou rei G7, dama B5. Voltou a dama para lá. Ele queria trocar a dama. E as pretas não poderiam trocar a dama nem a pau, né? Aqui porque, ó, uma possível alternativa, ó, se trocasse, ó, A por B5, A4, bispo B6, torre A7, ou torre A8, B7, torre de A B8. Agora o cavalo poderosíssimo vai A5 protegendo o bispo, protegendo o peão e a torre, né? Também poderia ser aqui na coisa, ó, cavalo A5, torre A8. Olha que interessante. Se pegar a torre, ó, torre D6, olha o que vai acontecer. B7, torre B8, e é daí, pimba! Vai trocar uma torre agora, né? Torre D8, torre por D8, B6, e agora, tio, cavalito aqui, e o peãozinho ganhador. Esse seria uma variante muito interessante. Mas não foi isso que eles jogaram. Vamos lá, o que ele jogou? Eles jogaram F4 e ele começou a atacar agora seu H7, dama E2. Agora ele vai fazer talvez o plano que a gente tinha visto lá atrás, que era, eu achava que ele devia fazer naquele momento. Porque não tem como as negras atacarem. A única coluna aberta é extremamente dominada pelas brancas. Os peões de A e B não vão para nenhum lugar que estão bloqueados. Vamos lá. Dama B7, G4. Ele avançou o peão. Agora ele começou a frase 2 do seu plano. E agora ele vai abrir linhas para atacar o rei preto. E o rei preto não tem nenhuma casa. Ele não tem nada para fugir. Ó. As peças dele estão longe. E ele não tem. É lógico que dá para vir rápido, mas ele não tem um lugar seguro. Diferente do rei branco, ele não tem um lugar seguro para ir. Vamos lá. H por G agora vai começar o ataque. Ó. Dama por G4. Dama E7, H5. Vai avançando, ó. Dama F6. Ele colocou o rei dele onde deveria ter colocado faz tempo. Aqui o rei, não há quem tire esse rei daí, né? Não tem por onde entrar. Mas vamos lá. Rei G7. H por G6. Dama por G6.
Dama H4, ele não quer nem saber. Bispo E7, atacando a dama. Aqui a vantagem das brancas é muito grande e está aumentando. Não, e as brancas e as negras, como eu disse desde o começo, não tem contra-jogo, cara. Ele matou as peças negras. O cara só está se defendendo como ninguém. Não tem contra-ataque, não tem nada, a casa vai cair logo. E o Zik é óbvio que está com. Detalhe, tem essa torre aqui que ele pode trazer, né? E as pretas dá a impressão que ele está aguardando o golpe fatal que vai vir, né? Que uma poderia ser interessante essa jogada, jogar torre H8 e até tirar a dama, mas qual o perigo? Poderia levar uma. Ia ter que tirar o rei logo daí, porque poderia levar aí. E o rei vai aonde? É complicado, porque aqui tem um perigo da torre em G1 e ganhar a dama, né? Mas vamos lá. Jogou F2, dama F2, jogou. Rei F8, ele tirou o rei, percebeu. Cavalo D2. Agora o cavalo saiu dali. O cavalo ficou parado o jogo inteiro em B3. Agora o cavalo, acho que devia estar até entediado, e tanto que ficou lá, né? Agora ele vai entrar na festa. Agora você vai pensar, olha que casinha. Olha, botar um cavalinho aqui, ó. Esse cavalinho vai ficar num lugar muito interessante, hein? É uma casa muito interessante, mas vamos ver para onde vai. Jogou torre B7. Voltou o cavalo para B3. Gozado, achei que ia lá, mas enfim. Torre A7. Dama H2. Esse lance parece bem inocente, mas pode levar um ataque. Não se esqueça que tem uma torre aqui embaixo que pode entrar em H, que pode ficar muito forte. Ele jogou bispo F6, protegendo justamente a entrada da dama. Agora as brancas estão prontas para começar o fogo de artifício. As pretas ficando entediadas com todas essas manobras. Ó. Podia ser isso daqui, torre por D6, torre por D6, F5, abrir mais linhas lá, E por F5, torre C8, cheque, rei E7, dama H8. A coisa está ficando muito brava para as negras, mas vamos ver o que aconteceu no jogo. Não foi essa variante que foi usada. Torre C8, torre de AD7 dobrou, a torre foi obrigada a recuar. Agora a casinha, pensa que essa casa aqui tá legal, vaziazinha, para você colocar um cavalinho. Não sei se ele vai fazer isso, mas parece ser muito interessante o cavalo aqui, né? Bora lá, vamos ver o que foi feito. Torre de AD7. Então vamos lá. Aqui tem uma variante interessante, ó. Poderia jogar, ó, aqui, torre por C8, torre por C8, rei E7, F5, para abrir, dama por F5, rei B8, dama B8, desculpa, torre B7 e tchau, mate. Muito interessante essa linha, né? E até possível, né? Mas não foi isso que aconteceu no jogo. Vamos lá? Jogou o cavalo C5. Ele foi essa casa desde o começo.
essa jogada estava pronta. E a torre parece que está pendurada lá em C8, mas não é bem assim, tá? Vamos ver por quê, ó. B3. Avançou. Olha aqui por que dá torre, ó. Se ele capturasse a torre, torre por C8, cavalo capturava dando cheque, rei E7 e ganhava outra torre. Então a torrinha não estava tão inocente lá, tá? Ou talvez pudesse essa daqui, ó, jogar torre D6, F5 de novo, dama por F5, dama por D6. Mas o que foi feito no jogo é rei por B3, pegou torre D6, F5. Petrocei esse movimento que é esmagador. Ele esperou, parece que no auge, que está crescendo os problemas, ele foi lá com F5. Que a preta enfrenta dos problemas, que sua dama está pendurada, e graças à sua imobilização da torre branca em C8, também ameaça dama por torre, e D6. Né? Mas vamos lá, vamos ver o que jogou. Ó. Torre B6, cheque. Jogou em A2. A dama preta está ameaçada lá, né? O que faz? Aqui ele desistiu, tá? Mas o que poderia ter acontecido? O Zicker desistiu. Mas ó, rei A2, E por F5, cavalo por D7, vai cair mais uma torrinha, por B6. Olha, coisa, não tem para onde ir. Foi um verdadeiro massacre. Aquele foi, deu a impressão que o Petrociano deu uma de Ronaldinha. Mirou para um lado e atacou no outro lado. Mas que partida linda. Ó, parabéns. Não é à toa que o homem foi campeão mundial. Ele é um jogador exemplar, meus dias ele mostrou, gente. O que ele fez não é para qualquer um. Eu acho que dificilmente Super Gêmeos de hoje, ou alguém, qualquer ser normal, ia pensar um negócio desse mesmo. Só podia ter vindo de um cara que foi campeão mundial com o Petroceu, um cara muito admirado no mundo do xadrez. Valeu, pessoal, muito obrigado. Essa partida maravilhosa, né? Abração a todos.